Olá, Helena Danã, bem-vindo ao meu canal aqui, Demis Viana Mundo, bem-vinda, né, ao meu canal Demis Viana Mundo Secreto, tá? É uma grande satisfação tê-la aqui no nosso canal. Você é muito conhecida no nosso canal, eu já apresentei um pouco da sua história, então vai ser assim fantástico, vai ser muito enriquecedor os seus relatos e essa entrevista aqui maravilhosa, juntamente com a Anne e com a Thaís. Hello, Demis. Hi, Brazil. Thank you so much for inviting me. Os terráqueos também têm origem em Lyra? Sim, tem. Todas as civilizações humanoides nesta galáxia foram semeadas pela constelação de Lyra. Então, sim. Os lirianos estão presentes aqui para a transição planetária? Sim, muitas raças lirianas estão aqui, assim como os Taal, que têm aparência humanoide como nós, e os Ahil, que chamamos de nórdicos. Especialmente essas duas raças lirianas descendentes estão trabalhando muito conosco, como parte da Federação Galáctica dos Mundos e como equipe de superfície trabalhando com a Aliança da Terra. Uau! Quando você fala equipe de superfície, você quer dizer pessoas encarnadas em corpos humanos como nós ou fisicamente se manifestando na superfície? Fisicamente. Fisicamente, sim, trabalhando com alguns programas secretos e a Marinha, e com o que chamamos de Aliança da Terra, que é uma aliança de forças da Marinha Americana e da Federação Galáctica. Do que eu me lembro dos seus vídeos, os Taal são uma raça mais negativa e os Ahil mais positiva. Eles estão trabalhando com grupos separados ou não é assim que funciona? Ah, sim, há uma confusão sobre os Taal. Os Taal são uma raça muito benevolente e evoluída. A principal colônia Taal está no sistema que nós chamamos de Taygeta, mas que não é o nome que eles dão. Ao lado dos Ahil. Mas, na época em que o sistema de Taygeta foi terraformado, os Taal e os Ahil tiveram um conflito. Agora está tudo bem, mas houve uma facção de renegados Taal que deixaram o sistema de Taygeta para colonizar e terraformar outros planetas no sistema de Alcione, e esses se tornaram muito negativos. Eles se chamaram Taal Shiar, os principais governantes Taal, e eles se aliaram aos grupos de Orion, que é muito negativo. Então, quando você fala de Taal, existem duas facções diferentes. Os benevolentes ainda estão no sistema de Taygeta e são membros da Federação Galáctica, e os Taal Shiar de Alcione, que se aliaram aos nossos inimigos. Perfeito. Perfeito. Então, eu suponho que seja um aprendizado saber que nenhuma raça, como nós, é completamente negativa ou completamente positiva. Temos facções da mesma raça. Então, temos que usar nosso discernimento para compreender com quem estamos falando, certo? Sim, com certeza. Olha pra gente, seres humanos. É assim em toda a galáxia. Uau! E por que você acha que o nome Taal Shiar foi usado recentemente na série Star Trek? Você acha que foi programação preditiva ou algo do gênero? Sim, é pré-programação. De fato, Star Trek
foi pré-programação para o futuro que nos aguarda. Gene Roddenberry trabalhou com Leslie Stevens, cujo pai estava envolvido no programa espacial secreto, trabalhando com extraterrestres benevolentes da Federação Galáctica. Então, pessoas da Federação Galáctica deram ao Gene Roddenberry, aos seus assistentes e a seus companheiros, informações muito importantes que pediram que ele passasse adiante através de uma série que nos daria não apenas um futuro positivo para nos focar, que é nosso futuro real, mas também divulgar informação na psique e consciência das pessoas. Então, existe em Star Trek muitas mensagens e revelações que são um pouco disfarçadas para permitir divulgação na mídia de massa, porque é ficção científica. Ótima ficção científica, muito chamativa, todo mundo ama. Bom, nem todo mundo. E assim entrou na psique da humanidade. É sobre isso que se trata Star Trek, de verdade. Uau! Muito obrigada. Eu fiquei tão surpresa quando eu ouvi a primeira vez isso, porque eu falei, espera, eu já ouvi isso antes. E aí percebi que tinha sido em Star Trek. Falei, uau! Isso é tão óbvio! Os pleiadianos têm origem liriana ou angélica? Ok. Existem 4 raças descendentes dos lirianos que são pleiadianas. Mas existem outras raças pleiadianas, como reptilianas e outros humanoides de outros lugares. Mas os descendentes lirianos são 4 raças que estão em Taygeta, que eles chamam de sistema Ashara, e uma raça em Alcione, da qual falamos agora há pouco. Então, as 4 raças evoluíram de 3 colônias, mais uma que evoluiu de uma delas. 3 colônias fugiram do que chamamos das guerras lirianas. Mas o alvo era apenas um sistema, o sistema MAN, conhecido como Kepler 62. Então, haviam 3 raças, Taal, Ahil e Nor. Taal são humanoides com aparência caucasiana. Ahil são loiros altos com aparência nórdica. Nor são como os loiros altos, mas são gigantes, muito altos. E uma raça evoluiu da mistura dos Ahil e Nor, conhecida como Dakuru, que é de 9ª densidade. Então, essas são as raças nas Pleiades que são descendentes dos lirianos. Sobre a origem angélica, eu acredito que não exista ligação. Acho que é mais uma questão de religião da Terra. Pessoas da antiguidade, em culturas primitivas da Terra, chamavam de angélico qualquer coisa que fosse impressionante e eles não pudessem explicar. Então, quando ETs saíam de espaçonaves, eles diziam, oh meu Deus, são anjos! E diziam que tinham asas para explicar por que eles podiam voar. Mas acredito que também existam seres sobrenaturais que pertencem ao orbe terrestre, ao galáxia e ao universo. E há superconsciências que talvez sejam chamadas de anjos, mas é um assunto totalmente diferente. Ok. Obrigada. Você sabe como são as relações sociais pleiadianas? São parecidas com as nossas ou bastante diferentes? Como eles são entre eles? De novo, depende da raça de pleiadianos. Eu não posso falar dos Nor, porque eu não conheço. Posso falar dos Taal um pouco e dos Ahil um pouco mais. As relações sociais, eles têm um governo, ambos, os Ahil e os Taal, mas os Taal têm uma realeza. Os Taal são muito parecidos conosco. É muito impressionante. Eles têm um pouco de ego, que eles ainda não conseguiram superar. Eles são um povo ainda muito evoluído, mas eles ainda têm desafios em relação ao poder e ao ego. Eles têm uma realeza,
E os Ahriu não, eles têm um governo, apesar deles terem uma família real, mas que não participa, na verdade, das decisões. É como a família real britânica que está lá na prateleira, na janela, sabe? A sociedade Ahriu é muito equilibrada em relação aos gêneros masculino e feminino, que são totalmente equilibrados e harmonizados nos seus papéis sociais. Há muita coisa a falar sobre eles. Na sua opinião, já que você conhece melhor os Ahriu, quais as coisas que mais chamaram a sua atenção, porque elas são muito diferentes do que nós temos aqui, em termos de relações sociais? Eu diria que a chave das relações sociais é a forma com que eles lidam com as emoções. Para interagir com as pessoas, então, primeiro você lida com as emoções internamente. Eles têm uma forma particular de lidar com as emoções que é diferente, por exemplo, dos Taal, o que é muito interessante. Os Ahriu têm tantas emoções como nós. Mas eles não têm emoções de baixa vibração, como, por exemplo, inveja, ciúmes, vingança e coisas assim. Mas eles têm, por exemplo, tristeza, raiva e coisas assim. Quando essas emoções chegam neles, eles não bloqueiam as emoções. Eles lidam com elas abraçando as emoções. Então, por exemplo, se alguém deixa eles com raiva, eles vão abraçar a raiva e ficar super bravos, abraçando essa emoção e liberando. E porque eles abraçam essa emoção, em 5, às vezes nem 5 minutos, eu vejo alguns Ahriu lidando com emoções de uma forma impressionante. Em 5 minutos, às vezes nem isso, em 1 minuto, essa emoção se foi. E eles ficam bem. Porque eles permitem que a emoção exista, flua e vá embora. É uma maneira muito saudável de lidar com as emoções. Então, as relações sociais se tornam muito fáceis e pacíficas, porque se alguém te irrita, você fica irritado por 1 minuto e aí acabou, foi embora. E você se acalma e está tudo bem. Isso é algo que temos que aprender, a abraçar nossas emoções e deixar fluir. Uau, eu vi isso acontecendo uma vez quando você estava falando com Torhan sobre o que é feito com as crianças. Eu lembro que você disse que ele ficou muito emotivo e você estava simplesmente esperando para que ele processasse essas emoções. Você sentiu a tristeza dele e uma certa raiva e então foi embora, mas foi expresso. Foi incrível poder testemunhar isso e passar isso para todo o público. Foi muito interessante. E sim, foi um excelente exemplo. Sim. E como você diria que eles sentem essas emoções, mas sem gerar as ações negativas que nós temos aqui, porque às vezes, por exemplo, quando uma pessoa está com muita raiva, ela pode fazer coisas tolas, incitadas pela raiva. Ou então quando estão tristes, por exemplo, com depressão, que as pessoas podem fazer coisas tolas. Então, como eles fazem para sentir a emoção, mas sem ter ações negativas? Ponto muito importante. Nós, como seres humanos da Terra, nós agimos a partir das nossas emoções, porque nós mantemos ela dentro e cultivamos elas. E depois de um tempo, elas geram uma ação. Mas como eles reconhecem que é uma emoção passageira, eles a abraçam, deixam fluir e esperam que ela passe para tomar uma decisão. Antes de fazer qualquer coisa, eles nunca fazem nada enquanto eles estão em desequilíbrio emocional. Essa é a diferença. Perfeito. Eu acho que seria uma forma maravilhosa de educar as nossas crianças, não? Sim, e dizer a elas, vocês podem sentir o que vocês quiserem, mas não faça nada estúpido enquanto você estiver nessa forte emoção, certo? Sim, sim, absolutamente.
Ótimo! Deixa eu ver a nossa próxima pergunta. Os pleiadianos usam a energia sexual para a cura? Sim, mas apenas os Ahriu, os altos loiros. Sim, a energia sexual é algo muito importante para a sua vida, filosofia e cultura e espiritualidade. A energia sexual é uma forma de alcançar estados mais altos de consciência e também criar uma frequência que é absolutamente curadora, que repara nosso DNA, melhorando o ser. Eles usam muito isso, como a gente usa a meditação. Uau! E eles têm relacionamentos estáveis que a gente chama aqui de casamento? Ou as relações são mais fluidas e as pessoas podem se relacionar sexualmente com outras pessoas sem o estresse e a loucura? Existem diferentes formas deles se relacionarem. No início, é muito livre. Você pode sair com qualquer pessoa, o importante é criar, compartilhar essa energia e pode ser homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher. Isso não é importante. É uma forma de alcançar algumas frequências, energias e prazer. Mas aí, há um limite do que eles podem alcançar com esse tipo de relação. Os estados mais altos de consciência, quando dois seres se fundem, só podem ser alcançados com o ser que é sua chama gêmea. E então, quando você decide fundir-se com essa pessoa, é para sempre, ou pelo menos até o final da sua encarnação. E você faz isso apenas com essa pessoa. E então, porque você está com a sua chama gêmea, você pode alcançar estados de consciência extremamente elevados e criar ondas de energias e frequências que são uma dimensão completamente diferente e superior, e essas são as duas formas que eles se relacionam. Uau, isso é lindo! Eu me lembro de que em um dos seus vídeos, Myra estava descrevendo essa relação e foi tão bonito. E eu acho que é mais ou menos parecido com o que nós ouvimos dos telosianos da civilização intraterrena. No começo da sua vida, eles podem expressar a sua sexualidade de diferentes maneiras e conhecer a si mesmo, e aí, num determinado ponto da vida, eles geralmente encontram uma relação de longa duração. Sim. Entrando no tópico controverso das chamas gêmeas, muita gente fala sobre isso. Aqui na Terra, as chamas gêmeas estão geralmente encarnadas juntas aqui, ou é algo que também foi bloqueado de alguma forma pela Matrix? Como isso funciona aqui para a gente? Para os humanos da Terra, eles geralmente estão encarnados no mesmo tempo e precisam achar um ao outro, e acontece de um deles não estar ainda encarnado, mas isso é muito raro. Mas isso é para os humanos da Terra. Ok, terranos. Da matriz de almas da Terra. Ou seja, todas as almas que pertencem ao planeta Terra, a consciência de Gaia. Mas existem também almas extraterrestres encarnadas aqui. Elas são chamadas de enviados, mas nós chamamos de sementes estelares. Então essas, quando elas encarnam, geralmente a chama gêmea dela não encarna ao mesmo tempo. Essa é uma regra, porque é específica, e os casais são sempre escolhidos
Principalmente casais. Às vezes existem solteiros, mas em geral são casais, porque a ligação das chamas gêmeas é o que há de mais poderoso e não pode ser quebrada. É um canal puro e seguro, é o canal mais seguro que você pode ter com a sua chama gêmea. Quando a sua chama gêmea não está encarnada, o canal que você tem do coração é absolutamente impossível de ser hackeado ou destruído. É a coisa mais segura. A sua chama gêmea vai te enviar informação, porque ele ou ela está lá em cima. Essa pessoa enviará para o seu binômio que está na Terra informação, altas frequências, que aquele que está na superfície receberá e usará para aumentar a frequência do planeta à sua volta, ou para ensinar as pessoas, ou revelar. É assim que funciona. E então, qualquer enviado que tem consciência de ser enviado e que tem consciência de ter uma chama gêmea, eles com certeza têm uma, tenha certeza de que a sua chama gêmea não está encarnada, está em algum lugar lá em cima, em uma nave. É o meu conhecimento sobre isso. Isso acaba sendo uma resposta para mim. Esse é o sentimento que eu tenho. Eu não procuro por nenhuma chama gêmea encarnada, porque eu tenho essa sensação de que minha chama gêmea não está encarnada e eu simplesmente não me preocupo com isso. Não se preocupe. Não significa que você não pode ter uma relação aqui, mas é diferente. É diferente. Sim. E você sabe, essa descoberta geralmente acontece em um estágio da sua vida em que você já teve seus relacionamentos, sua vida, seu casamento, o que quer que seja, e aí você já tem mais sabedoria, compreensão e consegue lidar com isso com mais sabedoria. Isso nunca acontece quando você é muito jovem, porque vai te atrapalhar. Então, isso chega no último terço da sua vida, quando você já tem habilidade para aceitar esse conceito com sabedoria. É exatamente o meu caso. Eu tenho 48 anos, eu já fui casada, tenho uma filha adolescente e faz sentido agora na minha vida. Eu não fico maluca procurando pela minha chama gêmea, eu simplesmente reconheço que é o caso. E tenho que lidar com isso. Chega na hora certa. Chega na hora certa. E quando você se torna consciente disso, você é atraído magneticamente para se conectar com ele ou ela. A melhor coisa a fazer, se você ficar frustrado, triste porque você não está com essa pessoa, isso bloqueia, porque a frustração e a tristeza são de baixa frequência. Então, não permitirá que você se conecte. A tristeza te coloca em uma baixa vibração. Então, ao contrário, abrace com alegria que você tem a chance de ter essa pessoa em algum lugar. Então, alegria nisso. E alegre-se. Vá para dentro de você mesmo e se abra. E viva nessa alegria e amor. E abra-se. Aumente sua frequência e diga: eu estou te chamando. Venha se eu estiver pronta. Estar pronta significa que você está em uma frequência alta o suficiente para ser capaz de se comunicar. E aí você começará a receber sentimentos de amor e você saberá que vem de cima. E é assim que começa. E então, é só felicidade. É uma descrição tão bonita e perfeita. Muito obrigada. Obrigada. Eu ainda não me conectei bem. Eu só recebi uma chamada dizendo: estou aqui, lembre-se de mim. E eu olhei e falei: quê? Quem está falando? A primeira vez que a minha chama gêmea tentou se comunicar comigo, ele enviou para mim uma mensagem através de uma música. Então eu acordava de manhã sempre com a mesma música na minha cabeça, que é uma música do U2,
da banda U2. Don't you forget about me. Eu ainda estou no processo, eu não lembro de muita coisa, mas realmente chamou minha atenção quando eu estava meditando e eu senti alguém tocando no meu ombro por trás e dizendo, lembre-se de mim. E aí eu pensei, quem está falando? Que estranho. Ah, na verdade ele disse, lembre-se de mim, meu amor. E eu pensei, o que está acontecendo? Eu ainda estou no processo. Eu não consegui realmente me conectar. Mas vamos ver o que acontece. Obrigada. De nada. Você sabe, encarnar nessa matriz de terceira dimensão de vibração tão baixa faz com que a gente esqueça. É o que acontece, porque tem essa vibração que para nossas memórias. Quantas raças fazem parte da Federação Galáctica? Muitas. Eu diria 100 mil raças. Aqui na Terra, eu diria umas 100 raças foram enviadas para esse posto avançado. Mas existem centenas de milhares de civilizações e culturas que são membros da Federação. Eu não sei o número exato, muda o tempo inteiro. Então, na verdade, existem muito mais raças do que nós conhecemos. Porque nós ouvimos falar, basicamente, dos pleiadianos, dos reptilianos e, talvez, algumas raças insetoides. Mas é basicamente isso. Nós vamos encontrar essas outras raças no futuro? Ou algumas delas estiveram aqui e vão embora? No futuro próximo, nós seremos membros da Federação Galáctica, quando tudo isso estiver terminado. Então, nós conheceremos todas essas raças. Mas você sabe, isso vai acontecer e essas raças virão e vão interagir conosco. E isso será incrível. Qual o papel específico do Conselho dos Cinco na nossa liberação? O Conselho dos Cinco não é uma força militar. Eles trabalham principalmente na restauração do nosso DNA, nos ativando mais rapidamente. O papel deles na Terra é escolher linhas sanguíneas que têm algum potencial e vão abduzir pessoas de geração em geração nessas linhas sanguíneas para reativar o seu DNA lentamente, para que essas pessoas sejam capazes de ascender mais rapidamente e liderar os outros em direção à ascensão. É isso que o Conselho dos Cinco está fazendo e também, neste processo, eles estão habilitando os avatares em carne dessas linhas sanguíneas que estão ativados para receber almas extraterrestres de altíssima densidade, que são os enviados ou sementes estelares. Esses são, então, os dois trabalhos do Conselho dos Cinco, além de trabalho diplomático. A Aliança da Terra recebe instruções diretamente dos pleiadianos? Eles recebem instruções da Federação Galáctica dos Mundos, que é governada por muitas raças diferentes. Os pleiadianos Ahrill, que são os altos loiros, têm um papel importante. Mas eles não são os únicos. Mas os pleiadianos altos da raça Ahel são os que estão no controle das operações militares. A Frota Negra ainda está enviando mercadoria para locais fora do nosso sistema solar? A Frota Negra? Sim. Eles ainda estão operando
Sim, eles usam portais, porque o sistema solar foi protegido pela Federação por um escudo de plasma e frequência, mas eles usam portais e, no momento, a Federação Galáctica está tentando localizar onde todos esses portais estão, e estão em todos os lugares. Então, de qualquer forma, sim, ainda estão operando. Ah, ok. Então, eu lembro de você ter dito em um dos seus vídeos que Thor-Han, ou melhor, a equipe dele, estava trabalhando para localizar portais. Então, esse é o uso desses portais? Eles ainda estão enviando e recebendo mercadoria? Sim, sim. Até que ponto o ICC, que é o Conglomerado Corporativo Interplanetário, foi neutralizado? Ainda não foi neutralizado, está no processo, sua base é em Marte e Marte tem sido atacado no momento. Há grandes operações de recuperação em Marte e você sabe, na Terra, a Federação Galáctica não queria provocar uma guerra aberta com o inimigo, porque eles não queriam que a Terra virasse um campo de batalha, o que seria devastador. Mas em Marte, não há problema nenhum. Eles estão simplesmente lutando. Está bastante quente lá. Então está guerra aberta lá? Sim, guerra aberta. O que você sabe das bases humanas terráqueas em Marte? Sim. Existem algumas delas, eu não lembro o número exato, acho que são 11, mas não tenho certeza. Mas existe uma, conhecida como Aries Prime, que é uma das principais bases terráqueas humanas, que é de propriedade, digamos, dos norte-americanos. É para lá que as elites fugiram. Mas essa propriedade é só no papel. Na realidade, é governada por reptilianos Sikaar, que aterrorizam os humanos. Então, essa é a base principal. Existe uma secundária, que é também importante, mas eu não sei o nome, mas nenhuma delas é independente. Todas elas são co-governadas por reptilianos. As pessoas nessas bases têm contato direto com os reptilianos, porque aqui na Terra eles estão disfarçados. Nós não vemos eles andando por aí, felizmente. Mas eles andam por aí em Marte abertamente como os chefões e é isso? É sim, não existe nenhum disfarce em Marte, as coisas são mostradas como são. E em Aries Prime, eles sabem exatamente o que está acontecendo na Terra. Mas nas outras bases, os colônios, ou melhor, escravos, foi dito a eles que houve uma guerra nuclear na Terra e não existe mais nada aqui, a Terra está morta e eles são os únicos sobreviventes e por isso eles não tentam escapar e voltar para a Terra. Mentem para eles. É a tática típica, não é? Mentir para a gente sobre tudo para nos controlar. E na Terra é a mesma coisa. Eles também mentem dizendo que não há vida no sistema solar. Talvez a gente mande uma sonda para Marte para descobrir se existe vida lá. Besteira. Let me just, I thought my Telegram was off and it's still ticking off now. Nessas colônias que existem em Marte, os humanos que estão lá são basicamente escravos? Todos eles? Sim. Eles são escravos em diferentes níveis. Você tem o nível mais livre, que é corporativo, mas eles têm tanto medo que se eles não fizerem o que os reptilianos mandaram eles fazer, eles serão punidos de diferentes formas. Essa é a chamada corporação, e então existe a força de trabalho, que é tipo entre corporação e escravidão, mas eles não têm muita escolha porque são pessoas capturadas pelo programa de 20 anos e de volta.
Você sabe, como por exemplo, existe muito disso, e então você tem os escravos, que são simplesmente para experimentação genética, sexo e comida, e comércio. Os escravos que você menciona nasceram já em Marte, de forma que eles estariam, digamos, fora do alcance das leis humanas, ou eles são também capturados aqui e enviados para Marte? Existem os dois casos. Tem muita gente que nasceu lá em Marte, mas também existe muita gente capturada aqui pelo tráfico humano na Terra. Os trabalhadores que estão lá, o trabalho, você diria que é mais físico ou existe também trabalho intelectual, que também são escravos, como cientistas e coisas assim? Sim, boa pergunta, sim. Existem cientistas, engenheiros e técnicos? Sim, claro. Não é necessariamente referente ao programa 20 de volta, mas eu me lembro de um antigo vídeo do David Wilcock em que ele dizia que na década de 1950 os americanos faziam propaganda aqui no Brasil pedindo por cientistas de diferentes áreas para quem eles ofereciam bons trabalhos nos Estados Unidos, mas aí no final eles eram na verdade enviados para Marte. Eles aceitavam a oferta de trabalho sem ter ideia de que eles seriam enviados como escravos para Marte. E essa época é conhecida como drenagem dos cérebros, quando os melhores cientistas de diferentes países do mundo foram enviados para Marte. Como isso aconteceu na década de 1950, agora eles já teriam filhos e netos que teriam sido todos nascidos em Marte. Na década de 50 faz sentido, porque foi quando começaram a construir as bases em Marte. É verdade. Talvez seja por isso, então, que eles precisavam dos cientistas também para começar a fazer todos os experimentos que eles começaram a fazer lá. Let me see what I have here now. Minha próxima pergunta, na verdade, foi o que a gente acabou de falar. Você sabe de algo sobre humanos mantidos como escravos em Marte, como foi mencionado por Corey Goode? Então, para onde são enviados os escravos que já foram libertados? Porque eu imagino que a este ponto, alguns dos escravos já se libertaram. E para onde eles vão? Como eles são curados? Bom, eles são enviados de volta, muitos são enviados de volta para a Terra, por regressão no tempo, e aí eles não lembram de tudo, porque é muito difícil reinserir uma pessoa na sociedade, especialmente na Terra, onde as pessoas são muito paranoicas. Mas muitos são curados nas naves da Federação, se eles precisarem de cura. E a maioria deles precisa. É muito raro. Bom, mas nem todos os escravos são humanos. Existem outros que também são enviados para casa. Eles tentam reinseri-los nos seus ambientes, todos eles. Mas eu não sei exatamente os detalhes desse programa de reinserção. Você tem alguma informação sobre as outras espécies em Marte? E se elas estão interagindo com seres humanos em uma base diária, lá fora, como um filme de Star Trek? Você tem umas perguntas ótimas. Eu gosto disso. Em Marte você tem, além das bases e colônias humanas, você tem também um governo principal reptiliano Sikaar, que nós chamamos de draconianos, reptilianos, mas eles chamam a si mesmos de Sikaars. Eles são os principais governantes de Marte. E também existe uma forte presença de Nebu, que é um grupo de Orion, de Grace, nada bons. São eles que também trabalham com o Cabal, ao lado dos reptilianos Sikaars, mas
Sua presença tem uma menor intensidade lá. E então você tem a frota negra, claro. A frota negra está lá e trabalha com os reptilianos, sicars. Eles são muito próximos. E então você tem espécies locais indígenas. Eles não são exatamente locais, mas eles estão lá há tanto tempo que eles podem ser considerados como indígenas, apesar de não terem origem lá. Duas espécies principais que são uma espécie reptiloide, reptiliana, humanoide com características reptilianas que não são sicar, que vieram de um outro lugar, e uma espécie insetoide. Esses insetoides são uma espécie muito benevolente e pacífica. Eles têm 3 pares de braços. Essas são as famosas aranhas de Marte, que algumas pessoas falam. Eles podem ser muito agressivos, mas, na realidade, eles estão lutando pela sua liberdade e se aliaram à espécie reptiliana boa, local, e formaram a resistência marciana. Eles foram encorajados, e ouça, isso é muito importante. Eles foram encorajados e armados e reforçados e treinados pela Federação Galáctica para ajudá-los a ser capazes de tomar seu planeta de volta. E isso é exatamente o que a Federação Galáctica está fazendo conosco na Terra. Treinando-nos, nos motivando, nos dando as possibilidades para tomar de volta nosso planeta. Porque essa é a sua política. Eles podem intervir? Claro, eles podem intervir. Mas eles fazem o melhor para não roubar, entre aspas, a nossa vitória. E estão fazendo a mesma coisa em Marte. Eles reforçam a resistência marciana. Eu vi uma vez o Thor-Han entregando armas numa nave para a resistência marciana. E eu fiquei assim, como? E isso é fascinante, porque esses são os que lutam no subterrâneo. Porque a maioria das bases marcianas são subterrâneas. Então, a resistência marciana está lutando no subterrâneo com a ajuda da Federação. Então, esse é um conceito interessante saber. Perfeito. Porque eu me lembro de um vídeo recente do Dr. Michael Salen, que ele estava conversando com Corey Goode, perguntando sobre isso, porque ele tinha sua informação, e o Corey Goode falou, não sei disso. Aparentemente, Corey Goode só tinha informação sobre bases humanas. Então ele nem mesmo sabia que havia espécies indígenas em Marte que podiam lutar pelo seu próprio planeta, certo? Sim, sim. De fato, você precisa ouvir com cuidado informações de diferentes pessoas, porque Corey Goode também estava certo quando ele disse que no conhecimento dele, ele não sabia de nenhuma espécie originária de Marte. Ele estava certo também, porque essas espécies reptiliana e insetoide da resistência não são nascidas de Marte. Elas vêm de outro lugar e ele sabia disso. E também, você sabe, isso encaixa perfeitamente. Nós estamos recebendo informações de diferentes informantes. Eu recebo da Federação Galáctica, que são alienígenas, e ele recebe de pessoas da Terra. E todo mundo tem um pedacinho do quebra-cabeça. Eu não sei tanto quanto ele sabe, e ele não sabe as coisas que eu recebo da Federação. Então, tudo são pedacinhos. Sim, concordo. Quando você coloca todos os pedaços juntos, você acaba tendo uma imagem melhor. Por isso eu gosto de ouvir fontes diferentes e então juntar as informações. Porque no final das contas, como o próprio Thor-Han disse, ele não é como é que fala mesmo em inglês? Onisciente. Ele não sabe tudo. Em português se diz onisciente. Ele não sabe tudo, certo? Então ele pode trazer a perspectiva dele
Anne, como é que fala mesmo onisciente em inglês? Ah, sei lá, deixa pra lá. Então, ele está trazendo a perspectiva dele, mas ele também, apesar de ser pleiadiano e mais evoluído do que nós aqui, ele só pode trazer a sua perspectiva, o seu ponto de vista. Yeah. Wonderful, of course. Wow. Pensando agora, parte da raça humana, alguns se aliaram com a facção nazista que criou a Frota Negra e coisas assim. A Federação ou o Conselho de Cinco tem uma ideia do futuro da humanidade, uma vez que a gente liberte a nós mesmos na Terra, porque a gente pode se libertar aqui, mas a gente pode ainda ter facções de seres humanos trabalhando na Frota Negra com os Sicars e coisas assim. Então, como nós deveríamos lidar com isso como um coletivo? Você tem alguma ideia? Sim, bom, a Frota Negra tem colônias no sistema de Aldebaran, Alcione nas Pleiades e Altair na constelação de Áquila. Que eu saiba. Até o momento. Provavelmente mais, que eu fiquei sabendo. Por que tudo isso está acontecendo agora aqui nesse sistema solar? Um dia eu perguntei isso para o Torhan. Por que toda a federação, todo mundo está aqui agora? Eu quero dizer, nós somos só um pequeno planeta na pontinha de um braço da galáxia. Por que tem tanta ação aqui quando existem tantos outros planetas com problema na galáxia? E ele disse, bem, porque aqui no seu sistema solar é muito especial. O que está acontecendo aqui define o destino de toda a galáxia. Ele disse que eles estão todos aqui porque eles estão tentando sufocar a semente de uma aliança escura e ruim que foi criada no nosso planeta entre a Lua e Marte. É um triângulo negro entre os reptilianos Sicar, os Nebus de Orion e a Frota Negra da Terra. E em 300 anos e alguma coisa, se a gente não fizesse nada, seria o terror e a tirania da galáxia. Muito rapidamente. Então, o Conselho Andromedano, que percebeu no futuro que algo estava originando aqui, pediu à Federação para que voltasse no tempo e cuidasse dessa questão. E é isso que está acontecendo. Então, uma vez que a gente resolva a questão aqui, nós vamos ajudar a Federação a lidar com as nossas colônias negativas em Aldebaran e em outros lugares. Então, de alguma forma, é nossa responsabilidade, tarefa e dever lidar com essas colônias uma vez que a gente recupere a Terra, recuperar o que, digamos, sejam as nossas colônias negativas. Eles têm alguma ideia do tempo? Quando nós faremos isso, será daqui a uma década, um século ou mais? Não sei. Não me disseram, porque a linha temporal mudou, porque agora essa tirania galáctica aparentemente não vai acontecer, mas ainda não está completamente segura. Nós precisamos terminar o trabalho. Não me falaram sobre isso, por isso eu não sei, mas vai acontecer em algum momento. Uau, vamos ver então como as nossas vidas galácticas acontecerão no futuro, certo? Porque temos um grande desafio. É verdade que ETs negativos abandonaram Cabal? Sim, é. Como nós dissemos, os ratos abandonam o navio que naufraga. Sim, muitos deles fizeram isso. Na verdade, alguns poucos deles se arrependeram e aceitaram passar para o lado bom. Honestamente, não foram todos, foram muito poucos.
Sim, muitos deles saíram porque eles perceberam que estão perdendo seu posto avançado aqui, então é o momento de ir embora. É verdade. Aqui na Terra, neste momento, nós ainda temos muitos ETs negativos ou a maioria deles já saiu e poucos ficaram aqui? Muitos deixaram por vontade própria ou porque foram capturados, mas ainda temos alguns. Sim, o trabalho nas bases subterrâneas ainda não acabou. A luta continua. Mas a gente está chegando lá. A respeito dos seres reptilianos, se eles têm uma categoria, uma hierarquia, qual que é a hierarquia? Se o Sikaar é o topo da hierarquia, se tem os draconianos acima da categoria dos Sikaars, né? Isso também eu acho que é bem interessante. Até por curiosidade das pessoas, né? Se ela souber alguma coisa a respeito, eu acredito que saiba. Perfeito. Ele estava perguntando sobre os reptilianos, se você tem mais informação sobre eles. Demis, vou te mutar de novo porque está dando alguma microfonia bizarra aqui no meu lado, tá? Você tem mais informação sobre os reptilianos? Os Sikaar são o topo, digamos, da cadeia alimentar ou existe alguma raça acima deles? Você pode nos falar mais sobre a raça reptiliana? Sim, existem diferentes níveis na sociedade Sikaar. Acima de todos, existe a realeza que nunca vem à Terra. É a realeza Sikaar, eles são brancos. Reptilianos brancos muito altos. Eu não lembro o nome deles, mas eles estão no topo da pirâmide deles. Então você tem os Lords Sikaar, ou mestres, que são os que vêm para a Terra e são, sim, topo da cadeia alimentar. Mas eles têm chifres e asas, e são altos, e são muito, muito agressivos. Esses são aqueles envolvidos com o cabal na Terra. Abaixo deles, há diferentes castas da sociedade. Você tem uma casta de guerreiros, os Naga, que não tem asas, não tem chifres. E então você tem a classe trabalhadora, e aí existem as outras classes da sociedade que não estão envolvidas com a terra. Eles vêm, talvez, para ajudar, construir, sei lá. Mas eu diria que as duas com as quais nós temos que nos preocupar são os Lords Sikaar, com chifres e asas, e os guerreiros Naga. É o que sei sobre eles. Pelo que eu saiba, parte do acordo entre Eisenhower e provavelmente outros governos incluíam lutas na selva entre soldados humanos, super soldados, com as espécies alienígenas. Esses são os Naga? Sim. Sei a que você se refere. Os Nagas vivem no subterrâneo e são aqueles que estão trabalhando para o tráfico humano, por exemplo, capturando crianças. Os Lords Sikaar, com chifres e asas, estão aí só para supervisionar. A maioria dos reptilianos que você encontraria, se você encontrasse, seriam os Naga, que são humanoides com uma cara de dinossauro, mais ou menos. E muito fortes, certo? Sim, muito fortes, muito fortes. Mais altos e muito fortes. Eu tenho um amigo, Stephen Chow, que foi um super soldado na Malásia, que morreu, infelizmente, depois que ele revelou sua história. Ele testemunha que ele lutou contra Nagas em cavernas na Malásia. Esses Nagas estavam raptando children. Então eu suponho que quando os humanos da Terra encontram os reptilianos negativos, seriam principalmente os Nagas, certo? Sim. E os Nagas são aqueles que estão nas bases subterrâneas profundas? Sim, sim. Então existem dois tipos de Naga também. Existem os Nagas que vieram com o Império Sikaar
recentemente, mas existe também uma antiga colônia de Naga da época anterior ao dilúvio, na época dos Anunnaki, e esses estavam vivendo pacificamente no subterrâneo, mas quando os Sicars voltaram, com a tropa de Nagas, eles se conectaram novamente e começaram a trabalhar juntos novamente. Essa é um pouco da história dos Naga. Obrigada. Eu acabei de lembrar de uma coisa. Nós entrevistamos Mônica Murani, que é a esposa de Lee Carroll, que canaliza Kryon. Ela contou a história das mães pleiadianas que semearam a cultura lemuriana muito tempo atrás. E eu estava tentando entender, se você tem essa informação, como essa origem pleiadiana se relaciona com a origem Anunnaki. Você sabe se foram semeados separadamente, qual a linha temporal, o que aconteceu de fato? Primeiro havia os reptilianos, e aí eles foram embora e os Anunnaki chegaram. Eles foram a principal semente da humanidade e então os reptilianos voltaram. Eles lutaram com os Anunnaki ganharam, os reptilianos Naga foram para o subterrâneo e então vieram os humanoides. As pessoas das Pleiades também. Eles lutaram com os Anunnaki foram embora. Essa é a linha temporal que me deram. E então, naquela época, havia uma grande guerra no nosso sistema solar, onde as raças de Orion estavam também envolvidas. Então, havia uma guerra, e foi nessa guerra que o quinto planeta explodiu. Então, a primeira semente humana teria sido Anunnaki. Dessa forma, o que nós conhecemos como Sumérios teriam existido muito antes da Lemúria, é isso? Sim. Eu não sei a linha temporal da Lemúria. O que me disseram é que as datas que nós temos da história estão todas erradas. Sim, estariam completamente invertidas nesse caso. Thank you. All assembly, they have questions. Any more questions? Tem mais perguntas? Eu estava lembrando aqui das informações que o Ted Haig trouxe a respeito dos seres que eles enfrentavam. Teve uma vez que ele descreveu que eles se assemelhavam àquela criatura do filme. Como é o nome do filme, gente? Do Guerra na Selva. O Davis lembra. Do Predador. Eu só não lembro do nome do filme em inglês para falar para ela. Tá, eu acho que... peraí. Anne was asking about Ted. What's this last name? Ted? Is he another super soldier? Ted Haig. Haig. It's a Brazilian super soldier. It's a Brazilian super... Okay, from Fábio Santos, certo? The story, yeah. Nós temos o relato de um super soldado brasileiro que diz que lutava com seres na selva amazônica, certo? Na selva, mas não necessariamente na Amazônia. Os super soldados podiam ser enviados para qualquer lugar no mundo de acordo com ele. E ele diz que ele lutava com seres que eram muito parecidos com os seres do filme, eu não lembro o título em inglês, em português é Predador. Predador, sim. Ele disse que ele lutava com seres que se pareciam muito com esse ser do filme Predador. Mas aí seria o corpo Naga, mas não a cara Naga, certo? Sim. Existem muitas raças diferentes deles. Mas também eles trabalham com outras raças também. O filme Predador, sim, vejo o personagem. Parece um Negumá, mas não são eles. Sim, eu vejo. Não sei quem são essas criaturas, mas é tão interessante.
Ted Haig é um super soldado brasileiro. Existe um livro sobre sua história. Eu vou te mandar o link depois, porque Fábio Santos, o brasileiro que escreveu o livro, contando essa história, foi entrevistado por Michael Salla. A entrevista está em inglês no canal do Michael Salla. Eu vou te mandar o link. Thank you. I'll send you the link. Mais alguma pergunta? Acho que por mim podemos liberar, Helena, estou satisfeita. Seu microfone estava fechado, Demis, desculpa. Podemos encerrar? Ok. Só tem uma questão aqui que eu achei bem interessante, é sobre a Gilda Moura, que ela é psicoterapeuta, ela é pesquisadora de OVNI, não sei se vocês conhecem ela, e ela afirma, vocês devem conhecer as duas, né? São bem inteiradas, né? Vocês estudam bastante. Ela fala que os chips, eles estão todos em uma nova frequência, que as pessoas que foram abduzidas no passado, elas têm traumas, elas têm problemas psicológicos, elas têm pesadelos, coisas do gênero. E as pessoas da atualidade, elas já se comportam de uma maneira totalmente positiva, totalmente diferente. Eu gostaria da Helena dando se o que ocorreu com ela está ocorrendo com todos os abduzidos. Né? Isso parece que foi constatado, parece que é uma indicação muito grande. Eu queria ouvir a opinião dela sobre isso. Uau! Helena, on mute, eu vou te mutar de novo, desculpa aí, Demis. Ele estava dizendo que, de acordo com uma psicóloga brasileira, Gilda Moura, ela disse que no passado as abduções eram muito traumáticas para os seres humanos, causando traumas e pesadelos e coisas assim, mas atualmente as abduções não causam os mesmos traumas. Você acha que a maioria dos abduzidos do passado estão seguindo um caminho semelhante ao seu, sendo capazes agora de, digamos, ressintonizar seus implantes, chips e coisas assim? Depende se estamos falando de abduções malevolentes ou benevolentes. O que eu diria é por que agora parece menos traumático é porque nós temos mais consciência desse tipo de coisa. Quando sabemos que são alienígenas, ficamos com menos medo, por mais que seja assustador. Quero dizer, há 100 anos atrás, ninguém estava falando sobre alienígenas. Ninguém sabia qual era a aparência de um Grey Alto. As pessoas achavam que eram demônios que estavam levando elas, possuindo elas. É muito mais assustador achar que são demônios do que ETs. Quando você sabe que são ETs, você diz, isso é real, então talvez eu consiga lidar com isso, eu posso pedir ajuda, porque são coisas físicas e eu posso tirar o chip, qualquer coisa assim. Mas quando você não sabe que são ETs, você fica maluco. O que é isso? Então eu entendo que agora as pessoas estão mais hábeis para lidar com isso, porque elas sabem o que é. Essa é a minha compreensão disso. Wow, perfect. No seu conhecimento, então, não houve nenhuma ressintonização dos chips e implantes dos abduzidos em geral? Não existe nenhuma iniciativa nesse sentido? Eu não sei. Talvez eles tentaram, os benevolentes tentaram hackear a frequência dos chips. É uma boa ideia. Vou perguntar. Talvez eles fizeram isso. Talvez tenham feito, fizeram comigo. Bom ponto. Adoro as suas perguntas. Isso é ótimo. Thank you. So, Demis, ela falou que ela não sabe, mas vai perguntar. Tá bom? Ela falou assim, talvez estejam fazendo o que fez com ela, mas ela não sabe. Deixa eu te desmutar aqui. Eu achei isso bem interessante, porque a Gilda Moura e outros pesquisadores, né, de abdução, eles afirmam categoricamente que as pessoas, nessa geração principalmente, elas têm uma reação positiva, são pessoas confiantes, são líderes, têm interesse pela natureza, pelo mundo, pela humanidade. Então, parece que agora as gerações, em contraste, né, com as gerações passadas, mais antigas, já tem uma reação totalmente negativa, pessoas depressivas, pessoas que têm pesadelos. Então, eu achei isso bem interessante, que eu estava pensando que isso estava ocorrendo de forma assim, massiva. O que ocorreu com a Helena Danã,
Não que ela saiba, mas ela vai perguntar, que ela falou que seria isso é uma grande indicação, isso é uma grande indicação que isso esteja acontecendo em massa, né? Eu achei assim bem interessante até para, né, bem pertinente com a formação aqui. Deixa eu ver outra questão. O que vocês acham da gente liberar ela e a gente conversa entre a gente, porque a gente conta um pouco do que ela já falou, tá? Claro que, ó, o pessoal do meu canal, tem um canal com acho que 70 mil pessoas, todo mundo conhece ela, viu? Eu falei. Todo mundo conhece. O canal do Demis tem mais ou menos 70 mil seguidores e todos eles amam você. E eles estão muito animados para te conhecer. Eu amo vocês todos! Tá? Claro que, ó, o pessoal do meu canal, tem um canal com acho que 70 mil pessoas, todo mundo conhece ela, viu? Eu falei. Todo mundo conhece. His channel has about 70,000 followers and they all know you. And they're like thrilled to know you. I love you all. And then I'll send you later the link for the interview of the Brazilian super soldier in English. And when we end the live, we're going to do with this video and the translation. Okay? Fantastic. And send me a link of the video on your channel when it is there. Posted. Then I can save it in my playlist interview and it appears on my channel too. Perfect. So I'm thank you, Helena. Thank you so much. Muito obrigado mesmo. Gratidão por você estar aqui, tá? Estou muito feliz mesmo, tá? Gratidão. Demis, muito obrigada. Foi um privilégio e uma honra estar no seu show. Obrigada a você e ao seu time pelas perguntas incríveis e a interação. Tchau, Brasil. Amo vocês muito.